Boa noite, meus irmãos, meus amados. Damos graças ao Senhor por esta live, esta reunião que nos coloca diante de Deus, nos coloca na comunhão com o Senhor. Eu saúdo cada um de vocês na paz do Senhor, saúdo todos vocês que estão compartilhando conosco dessas programações, não somente hoje, mas sempre, e principalmente hoje, quando nós estamos juntos nesta live. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, damos graças por este momento, quando nos reunimos, ó Pai, mesmo que seja cada um nas suas casas, nós nos colocamos diante do Senhor em culto, adoração, louvor, honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por esses recursos que nos unem a Ti, por esses recursos, ó Pai, que nos unem uns aos outros, mesmo distantes. Obrigado porque a Tua palavra de toda forma é pregada, a Tua palavra de toda forma é anunciada, Senhor, e nós, os Teus servos, Teus filhos, nos sentimos cultuando a Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor está presente, que o Senhor está ouvindo e atendendo cada oração. É no nome de Jesus que nós oramos nesse momento alegremente. Amém. Amém. Nós vamos estar, meus irmãos, que bom que a gente pode louvar a Deus, que pode dizer ao Senhor que Ele seja o nosso universo, que Ele seja o todo em nossas vidas, né? Que Ele seja tudo em nós. Quero estar saudando agora, então, cada um de vocês. Sei que muitos irmãos estão conosco, é uma alegria poder verificar os nomes de cada um que está neste momento conectado nesta programação que é culto a Deus, né? Nós temos a Isaura e a Tereza, o aniversário hoje da Tereza, né? Está fazendo 79 anos a Tereza, minha cunhada. Meus parabéns, Tereza, né? Temos também o Isaac, meu irmão, e a Cida, minha cunhada. Temos a Roseli, temos o João Loturco, a Cláudia, temos a Vilma, a Sueli, temos o Alisson, que é sobrinho da Beth, lá de Belo Horizonte, temos a Maria, temos a Tieme, o Edson, temos a Ana Maria, né, da nossa igreja, o Euler, que é sobrinho também da Beth, lá em Belo Horizonte, temos o Wilson Albuquerque, que é lá de Diadema, e o nosso irmão José Alves, também, que é lá que era da igreja de Eldorado, quando nós éramos pastor lá. Nossa irmã Vilma, que é da igreja de Vila Paulicéia. Nossa irmã Fernanda, nossa irmã Cida,
a nossa irmã Ângela, nossa irmã Zélia, a Tatiane, o presbítero Vileimar, que é da igreja da Vila Pauliceia, também é um prazer, meus amados. Que bom, né, ter vocês conosco nesta programação que é culto ao Senhor. Que nós possamos estar realmente nos conectando, não somente uns com os outros, mas nos conectando a Deus, nos conectando com o Senhor, neste culto de adoração a Ele, né? Nós vamos estar agora... dá para colocar aí? Vamos estar fazendo uma leitura agora. Nosso irmão Cláudia, ela mandou uns salmos, ela leu uns salmos. Nós vamos estar agora, o Salmo 16, vamos estar acompanhando com ela a leitura desse salmo. Que bom quando os irmãos, né, compartilham também, participam também, né? Boa noite, irmãos. Eu vou ler o Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém? Amém, amém. Um salmo que é chamado messiânico, né? E traz aqui para nós palavras muito importantes nesses dias. Por exemplo, o versículo 5 que diz: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Maravilhoso, né? Vamos estar orando nesse momento, né? A Beth vai fazer mais uma oração, vai estar colocando diante do Senhor nossas vidas, vai estar colocando diante do Senhor suas vidas, né? Vai estar pedindo que Deus esteja nos abençoando nestes dias difíceis, nos dando refúgio espiritual. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos, ó Pai, por esses momentos de culto, de adoração, de louvor, de estudo da Tua Palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado esta rica oportunidade, ó Deus, de cultuar a Ti. Que o Senhor possa estar aceitando o nosso louvor e a nossa gratidão. E continuamos a pedir, Senhor, por nossas vidas, ó Pai, por todos que estão conosco nessa live, ó Deus, cultuando a Ti. Que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja alcançando cada um dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Que o Senhor vá de encontro àqueles que, se porventura, ó Pai, estão tristes, estão, ó Pai, abatidos. Que o Senhor esteja levantando cada um, ó Pai, e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja fortalecendo cada vida. Amém. Abençoe, Senhor, os enfermos, ó Pai. Queremos Te pedir que o Senhor esteja curando os enfermos, ó Deus. Curando os enfermos que há, ó Pai, por causa dessa pandemia, meu Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, possa estar acudindo cada enfermo, Pai, curando a cada um de acordo com o Teu querer. Amém. Abençoe, Senhor, também aqueles que estão fracos na fé, Pai. Que o Senhor esteja levantando, dando, Senhor, desejo de Te servir, despertando no coração de cada um, ó Pai, o desejo ardente de servir ao Senhor. Porque é a nossa maior alegria, Pai, é servir ao Senhor,
Nós ficamos muito felizes, ó Deus, quando estamos, ó Pai, na Tua presença, glorificando o Teu nome, servindo a Ti em espírito e em verdade, ó Pai. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida da Tereza, minha irmã, ó Pai, que completa mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor a sustente em Tuas mãos, que o Senhor dê saúde a ela, Pai. Abençoe também a Isaura, que cuida, Senhor, dos nossos irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa sustentar, Senhor, as minhas irmãs nas Tuas mãos, ó Pai. Amém. Fica conosco, Senhor. Ouve a nossa oração. Queremos também, ó Pai, continuar a pedir pela Dona Chiquinha, que o Senhor esteja fortalecendo a Tua serva, curando o Senhor daquela anemia, Pai. Que o Senhor, com Teu poder, possa entrar com providência na vida da Tua serva, amém, Pai. Abençoe a nossa família, os nossos filhos, genro, noras, netos, que a Tua graça, a Tua misericórdia esteja alcançando a vida de cada um. Oramos agradecidos por esse momento, ó Pai, e também pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, por aqueles, ó Deus, que cometemos por pensamento, por palavras, por atos. Que o Senhor esteja limpando o nosso coração, ó Deus, que o Senhor esteja nos perdoando, ó Pai. Ouve a nossa oração nesta noite, Senhor, e aceita o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e fará por nós. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 A Beto está aqui do lado, vai só dar o oi para vocês aí, né? Oi, pessoal. Deus abençoe a cada um, viu? Estou aqui do lado, tá? Aí vocês podem ver, né? Vamos então louvar ao Senhor com mais um cântico, né? Um cântico que glorifica o nome do nosso Deus, do nosso Senhor. Nossa meditação hoje vai ser na primeira carta de João, capítulo 5, os versículos 2 a 4. O tema é a fé que vence o mundo. Na semana passada nós falamos sobre a fé, a questão do tamanho da fé, a qualidade da fé. E hoje vamos falar sobre a natureza da fé, a fé que vence o mundo. Vamos ler a primeira carta de João, capítulo 5, os versículos 2 a 4. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, ajuda-nos para que, pela leitura da Tua palavra, venhamos a nos fortalecer, venhamos, ó Pai, a compreender o que o Senhor quer nos ensinar e, ó Deus, possamos realmente estar conhecendo mais a Ti, conhecendo o Senhor, que é o objeto da nossa fé. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então o tema é este, a fé que vence o mundo. Na vida cristã, não existe nada mais essencial que a fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a mãe de todas as virtudes e rainha-mãe de todas as dádivas que nos foram dadas por Deus. Outras virtudes, como o amor, a esperança, a paz e a alegria, nos ajudam no crescimento e na transformação. Mas, pela fé, somos justificados perante Deus. Nem amor, justiça, boas obras, arrependimento, pensamento positivo, cultos, campanhas, missão, ação social, nem a comunhão da igreja tem o poder de nos justificar, mas sim a fé na obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra em Romanos 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer então, meus irmãos, que a fé é a energia espiritual que dá vida à alma do cristão. A fé é a energia espiritual que dá vida à alma do cristão. Quando Jesus advertiu Pedro, dizendo assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Está lá em Lucas capítulo 22, os versículos 31 e 32. Nessa advertência, Jesus estava declarando uma verdade central. Ele sabia que quando a fé se desfalece, os fundamentos da vida espiritual cedem. E toda a estrutura da experiência cristã perde a sua força e se desmorona. A fé é o firme fundamento sobre o qual se estruturam os pilares que sustentam o caráter cristão. Ela age como um poderoso escudo militar, protegendo-nos dos dardos inflamados do diabo. Está lá em Efésios 6, versículo 16. A fé de Pedro precisava de proteção. Daí o pedido de Cristo, que visava o bem-estar do seu discípulo e o fortalecimento da sua fé. Quando Pedro escreve a sua segunda epístola, ele tem essa ideia em mente, como medida de crescimento e segurança para a vida cristã. Ele diz: e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e a paciência a piedade. Está lá Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 5 e 6. Pedro não solicitou que seus leitores buscassem poder, influência, dons espirituais, competências, virtudes ou obras, mas sim a fé. A fé era o fundamento sobre o qual todas as outras coisas estavam sendo construídas. A fé guia e sustenta todas as nossas decisões. A fé é o timão que dá direção ao barco da vida. É a inteligência da alma. A fé é um elemento por demais precioso na formação do caráter cristão. A fé é o caminho para Cristo. Quanto mais conhecemos acerca do objeto da nossa fé, maior confiança depositamos nesse objeto. É verdade que o poder da fé está na confiabilidade do objeto em que se coloca a fé. Porém, a intensidade da fé que se pode colocar em um objeto é diretamente proporcional ao conhecimento que se tem desse objeto. Considere um homem que tem um medo terrível de voar. Antes de viajar, ele não deixa de comprar um seguro viagem, ele coloca o cinto de segurança 20 minutos antes da decolagem, se certifica de ouvir com muita atenção as instruções de segurança, de rotina. Ele não tem fé alguma na capacidade do avião em levá-lo ao seu destino. Mas, ao decorrer da viagem, a atitude do passageiro começa a mudar. Primeiro ele tira o cinto de segurança. Depois faz uma refeição. Não demora muito, ele começa a conversar descontraidamente com o passageiro do seu lado. Por que essa mudança? O que aconteceu? Ora, o que aconteceu é que quanto mais ele aprendeu
sobre o objeto da sua fé, naquele caso o avião, mais fé ele colocou nesse objeto. Meus irmãos, assim também acontece na vida cristã. Quanto mais conhecemos o Senhor, que é o objeto da nossa fé, mais fé poderemos colocar nele. Significa também que a fé não é simples questão de sentimento, mas uma atitude que precisa ser exercitada. Se a fé fosse apenas questão de sentimento, então quando as coisas andassem mal e os sentimentos mudassem, a fé desapareceria. Mas a fé não é somente coisas dos sentimentos. A fé abrange o homem integralmente, incluindo a mente, o intelecto e o entendimento. E se ele tem como objeto da fé o Senhor Deus, quanto mais ele conhece o Senhor, mais a sua fé aumenta. Maior é o tamanho da sua fé. Devemos gastar tempo lendo a Bíblia, observando os seus ensinos e pedindo a Deus que nos revele mais acerca de quem Ele é e do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia e de como Ele quer que confiemos nele. Exercite a sua fé no estudo constante da Bíblia. Torne-se um estudante praticante da pessoa de Deus e aprenda mais sobre esse relacionamento íntimo com Ele. Dwight Moody disse certas vezes: eu costumava orar diariamente ao Senhor para pedir que me desse fé. Então, um dia, eu li o texto de Romanos 10, 27, que diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Assim comecei a ler mais a Bíblia. E a minha fé tem crescido desde então. Então, nós precisamos exercitar esse conhecimento de Deus através da palavra. E aí, então, conheceremos a Deus e a nossa fé é aumentada dia a dia. E agora perguntamos, o que é a fé? Qual é a natureza da fé bíblica? Em primeiro lugar, podemos dizer que a ideia popular a respeito da fé é um certo otimismo obstinado, a esperança de que tudo vai dar certo, a certeza de que as coisas vão melhorar desde que tenhamos fé. Uma pessoa diz à outra, você precisa ter fé. Mas, na verdade, o que ela está dizendo é, você precisa ter coragem. Não desanime se as coisas estão mal. Isto, porém, é apenas a forma da fé, sem seu conteúdo vital, sem um objeto que corresponda a essa confiança. Não é a fé no sentido bíblico. Na Bíblia, ter fé é crer. Significa um exercício que envolve tanto confiança como entrega da vida. De várias maneiras, o objeto da fé é descrito como sendo Deus. Nós temos aí alguns textos bíblicos, por exemplo, Romanos 4, 24. Aí a Beth está do meu lado, vou pedir para ela também ajudar. Ah, está sem óculos. Romanos 4, 24, diz assim, quer ver? Mas também... Pequena falha aqui. Então, Romanos 4, versículo 20. Romanos 4, versículo 24. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, veja, a fé é descrito como sendo Deus, é descrito como sendo Cristo,
é descrito como sendo as promessas de Deus. Por exemplo, lá em Romanos 4, o versículo 20 diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então, de várias maneiras, o objeto da fé é descrito como sendo Deus, né? Nós lemos esse texto em Romanos 4, né? Versículo 24, 1 Pedro 1, 21 também fala sobre essa fé como sendo Deus. Vejamos lá. 1 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então veja, né? Essa questão de fé em Deus, né? Deus que move, Deus que faz as pessoas receber do Espírito Santo a revelação para escrever a Bíblia. Todas essas coisas mostram que Deus é o objeto da fé, né? Então é Ele quem faz, é Ele quem provê, é Ele quem move, é Ele quem faz acontecer, é Ele inclusive que nos envia Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tudo isso é o Evangelho, né? É Evangelho, é objeto da fé. Deus, Jesus Cristo, a sua obra salvadora, a sua ressurreição, o Evangelho, o testemunho dos apóstolos, todas essas coisas, elas são de fato o objeto da fé. A natureza da fé, porém, é invariável. É uma apreensão responsiva de Deus e de sua verdade salvadora. É um reconhecimento da resposta dada por Deus à necessidade humana que, de outro modo, jamais seria atendido. É a compreensão de que o Evangelho é a mensagem pessoal de Deus, bem como o convite pessoal de Cristo ao seu ouvinte. É o movimento confiante da alma em direção ao Deus vivo e ao seu Filho. É como que uma resposta a esse chamado. Isso é fé. É pela fé que o homem ouve o chamado de Deus. É pela fé que ele vai a Deus. É pela fé que ele se entrega ao seu Senhor. Essa fé expressa a ideia de um movimento de confiança que se dirige ao objeto da confiança e que descansa nesse objeto da confiança que é o próprio Deus. Então esse é o conceito bíblico e cristão de fé. Os reformadores frisaram esse conceito, afirmando que a fé não é apenas a fides, ou crença, mas também a fidúcia, ou seja, a confiança. Concluindo então, meus irmãos, eu quero trazer as palavras do bispo Riley, né, um pregador, um escritor da Idade Média. Ele diz assim: a fé que salva é a mão da alma. O pecador é como um homem que está se afogando, prestes a afundar de vez. Ele vê o Senhor Jesus Cristo oferecendo-lhe ajuda. Ele a aceita e é salvo. Isso é fé. Nós podemos pensar nisso quando nós lemos Hebreus 6, 18. Vamos lá. Diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, essa fé é como que a mão, né? É como que a mão do Senhor nos ajudando. A fé que salva é o olho da alma. O pecador é como um israelita picado por uma serpente venenosa no deserto e que está à morte. O Senhor Jesus lhe é oferecido como a serpente de bronze, levantando-os para a sua cura. O pecador olha para ele e é curado. Isso é fé. Nós podemos ver isso
lá em João 3, 14, 15, quando o próprio Cristo diz que o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. A fé que salva é a boca da alma. O pecador está definhando por falta de comida e sofrendo de uma doença dolorosa. O Senhor Jesus lhe é apresentado como o pão da vida e o remédio universal. Ele o recebe e fica bem de saúde e forte. Isso é fé. A fé que salva é o pé da alma. O pecador é perseguido por um inimigo mortal e teme ser vencido. O Senhor Jesus lhe é apresentado como uma torre forte, um refúgio e um esconderijo. O pecador corre para ele e fica em segurança. Isso é fé. Então veja como é importante a gente ter esse conhecimento acerca da natureza da fé. Que esse conceito de fé, expresso segundo os ensinos da palavra de Deus, seja aquele que norteie todo o vosso pensamento em todo o tempo. Que a fé no Senhor seja de fato o firme fundamento. Que a fé no Senhor Jesus seja de fato a âncora que nos sustenta, que nos protege, que nos guia, que nos deixa ancorado em porto seguro. Que de fato nós possamos ter essa fé no Senhor, a fé viva que nos vem como dom de Deus para conhecimento dele, para a aceitação da obra de Jesus Cristo e a salvação de nossa alma e a vida eterna. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos cantar vamos cantar o hino número 93, Firmeza na Fé. Né? E nós vamos orar, e depois da oração vamos cantar um cântico infantil para que as crianças que estiverem nos lares também participem cantando, louvando, né? Então agora vamos cantar o hino 93, Firmeza na Fé. Snickers, Pet Black ou Twix Paçoca. Estamos aí preparando o hino para poder você ter a letra e a gente cantar junto. O hino vai nos ajudar na mensagem. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, o sacrifício remidor no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada cruz já suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrindo traço temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Nós vamos orar depois dessa oração e nós vamos cantar com o Guilherme e as demais crianças que estão aí acompanhando a live nas suas casas. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, nós muitas vezes vivemos como que sem entendimento acerca do que de fato significa a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Para muitos, a fé é apenas a esperança de que coisas aconteçam. A fé, para muitos ou para alguns, é jogar na loteria e esperar e ter fé e acreditar que vai ganhar. A fé, para muitos, é simplesmente entender que as coisas estão ruins, mas vão melhorar. Ó Deus, isso revela uma confiança, uma esperança nas coisas desta vida. Mas, Senhor, nós aprendemos pela palavra que a fé que a Bíblia nos mostra, que a fé, segundo o Evangelho de Jesus Cristo, é ainda maior, é ainda mais intenso, é ainda mais significativo. A fé vai significar a nossa confiança em Deus, em Jesus Cristo e sua obra salvadora, na ressurreição, na vida eterna. Senhor, a fé é aceitar a palavra de Deus como a revelação da vontade do Senhor para nosso conhecimento dele. A fé, Senhor, nos é aumentada à medida que nós vamos conhecendo o Senhor através da palavra, à medida que vamos tendo essa intimidade com o Senhor através da oração. A fé, Senhor, vai crescendo cada vez mais à medida que nós o conhecemos, à medida que nós nos entregamos a Ti confiantemente, à medida, Pai, que nós conhecemos o Senhor, à medida que nos entregamos a Ti, à medida que nós esperamos em Ti e nas Tuas promessas, a nossa fé é aumentada, a nossa paz é aumentada, Senhor, a nossa paz se torna real. Sim. Obrigado, Pai, porque a Bíblia nos fala da fé como um dom que vem do Senhor para o conhecimento da Tua graça salvadora. Ó Deus, que nós possamos viver esse entendimento, exercitando a fé, para que ela possa crescer cada vez mais no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos leva à glória eterna através da sua obra salvadora. Obrigado, Pai, pelos irmãos reunidos em culto nesse momento conosco. Obrigado, Pai, pela vida de cada um, que o Senhor possa responder às orações, que o Senhor possa abençoar no seu dia a dia, nos seus negócios, que o Senhor possa trazer saúde, que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa também, ó Pai, estar resolvendo problemas que são difíceis para nós como humanos, ó Pai. Abençoe, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, nossos amigos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A Kátia falou que saudades, né, das crianças. Lá na igreja nós temos um programa com as crianças aos sábados, uma vez por mês. E essas músicas são cantadas, Kátia, de fato, né? Saudades dessas coisas todas que vão voltar, se Deus quiser, né? Vão voltar. Eu quero estar saudando ainda mais nossos outros irmãos, né? Já tivemos, graças a Deus, uma lista de irmãos que estavam mais no começo, depois vieram outros irmãos também que eu quero saudar, né? A Régia, né? A Marlúcia Monteiro, lá da Vila Pauliceia, o Osmar, a Eva, minha tia, a Alange Watanabe, certamente também o Márcio e a Solange, né? A Dinar, né? A Dinar, saudades da Dinar, faz tempo que a gente não vê, assim, não tem contato com a Dinar. A Alessandra, a sobrinha da Beth, né? Que bom que a Alessandra, o Del, e também o Deco, né? Aí o Silmar, que maravilha, esse Silmar também da Vila Pauliceia. Ô, Silmar, saudades, o Silmar, o Endel, que maravilha, né? O Francisco Gomes, também aqui da JMC, né? Presbítero Francisco, que maravilha. A Nadier, lá da Vila Pauliceia. E irmãos
queridos, a Edileuza lá de Eldorado, minha prima, a Claudete lá de São Pedro, que maravilha. Irmãos, eu fico muito feliz com a presença de vocês nessa live, né? Nesse culto que a gente faz nas sextas-feiras. Lembrando que aos domingos nós agora vamos estar trazendo a programação ao vivo, porque a igreja voltou às atividades presenciais. No domingo passado teve alguns probleminhas, ficou muito baixo. A gente vai estar tentando melhorar essa questão. Conversamos já com a Sueli, ela já viu, toma algumas providências para melhorar isso, a fim de que vocês possam estar conosco também conectados no próximo domingo às 18 horas, né? O culto lá na igreja, o Denis vai estar pregando, né? E nós vamos estar aqui também acompanhando, né? Em casa também, por causa desse isolamento. Irmãos, Deus os abençoe. Tenham vocês todos uma boa noite, um fim de semana abençoado, cultos das suas igrejas, alegres, que Deus possa abençoar. E aqueles que não podem ir à igreja, estão em isolamento, estão em casa, louve o Senhor em casa com a mesma intensidade de sempre. Amém? Deus abençoe vocês todos, né? Deus abençoe.